Eles estavam conduzindo os pôneis em fila indiana sobre a borda e pela longa encosta norte da colina, mergulhando num mar de neblina. Conforme desciam, a névoa ficava mais úmida e fria, e os cabelos lhe caíam murchos sobre a testa, gotejando. Quando chegaram ao fundo do vale, estava tão frio que pararam e tiraram das mochilas capas e capuzes, que em pouco tempo ficaram cobertos de gotas cinzentas. Depois, montados nos pôneis, continuaram lentamente, adivinhando o caminho pelas subidas e descidas do solo. Pelo que podia imaginar, estavam rumando para a abertura em forma de portão, na extremidade norte do longo vale que tinham visto pela manhã. Uma vez atravessada a abertura, só teriam de se manter em linha reta o máximo possível e no final era bem provável que atingissem a estrada. Não conseguiam pensar em mais nada além disso, mas tinham a vaga esperança de que talvez, além das colinas, não houvesse neblina. Avançavam muito devagar. Para evitar que se separassem e vagassem em direções distintas, continuavam em fila indiana, e Frodo ia à frente. Sam estava logo atrás, depois do qual vinha Pippin, seguido por Merry. O vale parecia não ter fim. De repente, Frodo viu um sinal auspicioso. Dos dois lados, à frente, uma escuridão assomava por entre a névoa e ele supôs que finalmente estavam se aproximando da abertura nas colinas. O portão norte das Colinas dos Túmulos. Se passassem por ali, estariam livres. "Venham, sigam-me!" gritou ele por sobre os ombros, e avançando rapidamente, mas sua esperança logo se transformou em preocupação e pânico. As manchas escuras ficaram mais escuras, mas se encolheram. De repente, erguendo-se agourentas diante dele e se inclinando levemente uma em direção à outra, como os batentes de uma porta sem trave, duas enormes pedras fincadas. Frodo não se lembrava de ter visto nenhum sinal delas no vale, quando tinha olhado da colina pela manhã. Antes que percebesse, já tinha passado entre elas, e no mesmo momento em que fez isso, foi envolvido pela escuridão. O pônei se afastou bufando e Frodo caiu. Quando olhou para trás, descobriu que estava sozinho. Os outros não tinham seguido. "Sam!" gritou ele. "Pippin! Merry! Venham! Por que não me acompanharam?" Não houve resposta. Foi tomado pelo medo e correu para trás, atravessando pelas pedras e gritando desesperado. "Sam! Sam! Merry! Pippin!" O pônei disparou dentro da névoa e desapareceu. A certa distância, ou pelo menos assim parecia, Frodo pensou ter escutado um grito. "Ei, Frodo! Ei!" A voz parecia vir do leste à sua esquerda. Ele estava parado ao lado das grandes pedras, fazendo um enorme esforço para enxergar na escuridão. Mergulhou em direção ao chamado e percebeu que estava subindo uma encosta íngreme. Avançando com esforço, ele chamou de novo e continuou cada vez mais freneticamente, mas ficou sem resposta por um tempo. Depois começou a ouvir um chamado fraco que parecia distante e acima de onde estava. "Frodo! Ei!" gritaram vozes sumidas dentro da névoa. E então um grito, como "Socorro! Socorro!" Várias vozes repetido. Foi repetido, terminando num último "socorro", e se perdeu, como um longo lamento interrompido. Frodo avançou aos tropeços com toda a velocidade que conseguia, em direção aos gritos, mas a luz do dia se extinguira e a noite se fechou ao seu redor, o que tornava impossível ter certeza de qualquer direção. Tinha a impressão de estar sempre subindo. Apenas a mudança do nível do solo a seus pés lhe avisou quando finalmente chegou ao topo de uma encosta ou colina. Estava cansado e suado, e apesar disso, gelado. A escuridão era total. "Onde vocês estão?" gritou ele arrasado. Não houve resposta. Ficou quieto escutando. De repente percebeu que estava ficando muito frio e que no ponto alto em que se encontrava, o vento começava a soprar, frio como gelo.
Uma mudança se operava no tempo. A névoa se passava por ele agora, em trapos e farrapos. Sua respiração produzia fumaça, e a escuridão estava menos próxima e densa. Olhou para cima e viu, surpreso, que estrelas apagadas apareciam no céu, por entre chumaços apressados de nuvem e neblina. O vento começou a chiar sobre o capim. De repente imaginou ter ouvido um grito abafado e foi em direção a ele. Enquanto avançava, a névoa começou a subir e a se desvanecer, descobrindo o céu estrelado. Um olhar rápido revelou que estava olhando para o sul e sobre o topo redondo de uma colina, a qual provavelmente subira vindo do norte. À sua direita erguia-se contra as paredes do oeste uma figura escura. Ali estava um grande túmulo. "Onde vocês estão?" gritou ele novamente, com raiva e medo. "Aqui", disse uma voz profunda e fria que parecia vir do solo. "Estou esperando você." "Não", disse Frodo, mas não fugiu. Os olhos enfraqueceram e ele caiu no chão. Nada aconteceu e não houve nenhum ruído. Tremendo, Frodo olhou para cima, em tempo de ver uma figura alta e escura, como uma sombra contra as estrelas, se inclinando sobre ele. Pensou ter visto dois olhos muito frios, embora iluminados por uma luz pálida, que parecia vir de alguma distância remota. Então, alguma coisa o prendeu, mais forte e mais fria que ferro. O toque frio congelou seus ossos e ele perdeu os sentidos. Quando voltou a si por um momento, não podia lembrar de nada, a não ser de uma sensação de terror. Então, de repente, percebeu que estava aprisionado, irremediavelmente preso. Estava num túmulo. Tinha sido pego por uma das criaturas tumulares e já estava provavelmente subjugado aos terríveis encantamentos daquelas criaturas descritas em histórias sussurradas. Não ousou se mexer e ficou como estava quando acordou, deitado de costas sobre uma pedra fria, com as mãos sobre o peito. Mas embora o medo fosse tão grande que parecia ser parte da própria escuridão que o envolvia, Frodo se viu pensando em Bilbo Bolseiro e suas histórias, nas caminhadas que faziam pelas alamedas do condado, conversando sobre as estradas e as aventuras. Há uma semente de coragem escondida, bem no fundo, é verdade, no coração do hobbit mais gordo e mais tímido, aguardando algum perigo definitivo e desesperador que a faça germinar. Frodo não era muito gordo nem muito tímido. Na verdade, embora não soubesse disso, Bilbo e Gandalf o consideravam o melhor hobbit do condado. Pensou que tivesse chegado ao fim de sua aventura, um fim terrível, mas esse pensamento renovou suas forças. Percebeu seus músculos se contraindo, como para um salto final. Deixara de se sentir frágil como uma vítima indefesa. Enquanto estava ali deitado, pensando e tentando se controlar, percebeu de repente que a escuridão cedia aos poucos. Uma luz pálida e esverdeada crescia à sua volta. No primeiro momento não pôde ver em que tipo de lugar estava, pois a luz parecia emanar dele próprio e do chão ao redor e ainda não tinha atingido o teto ou a parede. Virou-se na escuridão, viu deitados ao lado Sam, Pippin e Merry. Estavam de costas, com as faces mortalmente pálidas e vestidos de branco. Ao redor deles estavam muitos tesouros, talvez de ouro, embora naquela luz tivesse uma aparência fria e desagradável. Diademas adornavam-lhes as cabeças, correntes de ouro cobriam-lhes a cintura, e nos dedos tinham vários anéis. Havia espadas perto deles e escudos a seus pés, mas, atravessadas sobre os pescoços, estava uma longa espada desembainhada. De repente, começou a soar uma canção, um murmúrio frio que subia e descia de tom. A voz parecia distante e infinitamente lúgubre, algumas vezes num tom alto e agudo, subindo pelo ar, outras como um gemido grave vindo do solo. Naquela cadeia disforme de sons tristes e horríveis, sequências de palavras tomavam forma uma vez ou outra,
tristes, duras, frias palavras, impiedosas e desprezíveis. A noite blasfemava contra a manhã que lhe fora roubada, e o frio amaldiçoava o calor pelo qual ansiava. Frodo estava congelado até os ossos. Depois de um tempo, a canção ficou mais clara aos ouvidos e, com o coração tomado de pavor, ele percebeu que a música tinha se transformado num encantamento. Frio haja nas mãos, no coração e na espinha, e frio seja o sono sobre a pedra daninha, que nunca despertem de seu pétreo leito, nunca até a lua morta, até o sol desfeito. Ao soprar negro dos ventos dos astros vão morrer, e eles sobre o ouro ainda irão jazer, até que o Lorde escuro sua mão soerga, sobre o mar morto e sobre a terra negra. Atrás de sua cabeça, Frodo escutou o ruído de algo rangendo e arranhando. Levantando-se sobre um dos braços, olhou e agora pôde ver na luz que estava no tipo de corredor, que formava uma esquina atrás deles. Vindo da esquina, um longo braço tateava, aproximando-se, caminhando entre os próprios dedos, em direção a Sam, que estava mais próximo, e em direção ao cabo da espada que estava sobre ele. No primeiro momento, Frodo sentiu que, de fato, o encantamento o transformara em pedra, depois de um desejo alucinado de fugir. Imaginava-se colocando o anel poder escapar da criatura tumular e achar uma saída. Pensou em si mesmo, correndo livre sobre o capim, chorando por Merry, Sam e Pippin, mas livre e vivo. Até Gandalf admitira que não havia mais nada a ser feito. Mas a coragem despertada ficava cada vez mais forte. Não poderia abandonar seus amigos tão facilmente. Hesitou, tateando o bolso, e lutou contra si mesmo de novo, enquanto isso acontecia. O braço chegava mais perto. Subitamente, seu senso de determinação ficou mais apurado, e ele agarrou uma pequena espada que jazia ao lado, e, ficando de joelhos, agachou-se sobre os corpos dos companheiros. Com toda a força que tinha, golpeou o braço rastejante na direção do poço, e a mão caiu decepada, mas, nesse mesmo momento, a espada se estilhaçou até o punho. Houve um grito agudo, e a luz desapareceu. No escuro, ouvia-se o ruído de algo rosnando. Frodo caiu para frente sobre Merry, sentindo seu rosto gelado. Imediatamente voltou à sua mente, de onde tinha se ausentado logo que a neblina começara, a memória da casa lá embaixo da colina, e de Tom cantando. Lembrou-se da rima que Tom havia lhe ensinado. Numa voz fraca e desesperada começou: "Ei, Tom Bombadilho!" E ao aproximar-se aquele nome, ao pronunciá-lo, a voz pareceu ficar mais forte. Produziu agora um som forte e vigoroso, e a câmara escura parecia coar tambores e cornetas. "Ei, Tom Bombadilho, Tom Bombadil!" Na mata, ou na colina, ou junto à margem do rio, no fogo, ao sol e à lua, ouve agora nossa voz. Vem, Tom Bombadil, que no aperto estamos sós. Fez-se um silêncio súbito e profundo, durante o qual Frodo podia escutar seu coração batendo. Depois de um momento longo e lento, escutou claramente, embora distante, como se viesse debaixo da terra ou através de espessas paredes, uma voz que, respondendo, cantava. O velho Tom Bombadil é mesmo um bom camarada. Azul claro é sua jaqueta e sua bota é amarelada. Ninguém jamais o apanha, porque Tom é mais sabido. Sua canção tem mais poder e seu pé é mais rápido. Houve um som retumbante, como de pedras rolando e caindo, e de repente a câmara foi iluminada por uma luz real, a luz do dia. Uma pequena abertura, semelhante a uma porta, apareceu na extremidade da câmara, além dos pés de Frodo, e ali estava a cabeça de Tom, com chapéu, pena e tudo mais, recortada pela luz do sol, que nascia vermelho atrás dela. A luz atingiu o solo e os rostos dos 3 hobbits deitados ao lado de Frodo. Eles não se mexeram, mas a tonalidade doente tinha desaparecido de suas faces. Agora parecia que estavam apenas dormindo profundamente.
Tom se abaixou, retirando o chapéu, e entrou na câmara escura, cantando. Sai daí, velha criatura, desaparece a luz do dia, esvai-te como a neblina, como o vento choraminga. Pelas terras mais estéreis, além dos longes montes, não voltes nunca mais, deixa o túmulo vazio. Perdido e esquecido sejas, mais negro que o negror, onde portões jamais se abrem até que o mundo se conserte. Com essas palavras, ouviu-se um grito e uma parte da extremidade interna da câmara caiu com um estrondo. Então ouviu-se um guincho agudo blasfemando, desaparecendo na distância inimaginável. Depois disso, silêncio. Venha, amigo Frota, disse Tom. Vamos sair para o terreno limpo. Preciso de sua ajuda para levá-los. Juntos carregaram Merry, Pippin e Sam para fora. Quando saiu do túmulo pela última vez, Frodo teve a impressão de ter visto uma mão decepada ainda se contorcendo, como uma aranha ferida, num amontoado de terra caída. Tom ainda entrou mais uma vez e ouviu-se o ruído de muita pancada e pisoteio. Quando saiu, carregava nos braços uma boa parte do tesouro, coisas de ouro e prata, cobre e bronze, muitas pedras recorrentes e joias ornamentais. Subiu a colina verde e depositou-os no topo, ao sol. Ficou ali com o chapéu na mão e o vento nos cabelos, olhando os 3 hobbits, que tinham sido colocados de costas sobre o capim no lado oeste do montículo. Levantando o braço direito, disse uma voz clara e imponente. Acordem, meus camaradas, acordem a minha voz. Coração e corpo quentes, a pedra fria a sós, a porta escura aberta, o braço morto quebrado. A noite já noutra noite, o portão escancarado. Para a alegria de Frodo, os hobbits começaram a se mexer, espreguiçando-se e esfregando os olhos, e então de repente se levantaram. Olharam em volta assustados, primeiro para Frodo e depois para Tom, grande como a vida, no topo da colina acima deles, e então olharam para si próprios, naqueles farrapos brancos e finos, coroados e adornados com ouro pálido, tilintando com o som das joias. Que raio! Começou Merry, sentindo o diadema de ouro caindo-lhe sobre um olho. Então parou e uma sombra cobriu-lhe o rosto e ele fechou os olhos. É claro, eu me lembro, disse ele. Os homens de Carnidan nos alcançaram durante a noite e fomos vencidos. Ah, a lança no meu coração! Agarrou o próprio peito. Não, disse ele, abrindo os olhos. O que estou dizendo? Estive sonhando. Onde você estava, Frodo? Pensei que estava perdido, disse Frodo. Mas não quero falar sobre isso. Vamos pensar no que vamos fazer agora. Vamos embora.